galerinha, tudo bom com vocês? Professor Daniel Oliveira e comigo aqui, nossa grande amiga Naíris, interpretando aí para você, para que você não tenha dúvida em nada. Vamos comigo? E hoje vamos estudar as propriedades coligativas. Um assunto bem bacana, que eu acho que você já deve estar vendo aí no seu colégio. Um assunto que você consegue dominar legal. É um assunto bem fácil. O importante é o máximo de entendimento possível e o mínimo de memorização possível. Aprender é muito melhor para você do que apenas estar decorando as coisas. Primeiro vamos entender o que é uma propriedade coligativa. Porque não faz sentido a gente estudar as propriedades coligativas se você não sabe nem o que é uma propriedade coligativa ou um efeito coligativo. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos imaginar que tu tem água e essa água ela evapora. Tu sabia que se tu jogar sal na água, essa água passa a evaporar menos? Pessoal, essa diminuição nessa evaporação, porque eu botei um sal, um soluto, eu chamo de efeito coligativo ou propriedade coligativa. Pois deixa eu voltar mais um pouquinho. Eu tenho água, vou botar sal. Esse sal não vai se dissolver na água? Então, como ele se dissolveu na água, eu chamo o sal de soluto. Quem dissolveu o sal? Foi a água. Então, eu chamo a água de solvente. Então, soluto é o que se dissolve e solvente é o que dissolve. Vamos lá? Água e açúcar. O açúcar se dissolveu na água, soluto. Quem dissolveu o açúcar? A água, solvente. Show, né? Bom, a água, já deve ter acontecido com você, ó. Você está, por exemplo, colocando água para ferver. Então, a água está fervendo, aí tu joga açúcar, ela para de ferver. Então, essa elevação na temperatura de ebulição, eu chamo de efeito coligativo. E cada efeito desse tem um termo. Caso eu estude a diminuição da pressão de vapor, porque eu botei o soluto, tonometria. E assim vai, tá? Então aqui nós temos a primeira propriedade coligativa, aquela que eu acabei de te falar, que é a tonometria. Então olha só, de novo, a água evapora, a água salgada evapora menos. Por que, Daniel? O soluto atrapalha a evaporação, dificulta a evaporação. Quanto mais soluto dissolvido, menos vapor eu gero. É por isso, gente, que lagos de água salgada, eles demoram mais a secar do que lagos de água doce. Por quê? Porque um lago de água salgada, ele tende a evaporar menos. Show de bola, né? Então a tonometria estuda isso bem aí, tá? Estuda a diminuição da pressão de vapor, ou seja, por que evapora menos quando eu coloco soluto, tá certo? Bom, vamos entender o que é a pressão de vapor. Vamos lá. Preste atenção bem aqui para você não confundir as coisas. Pressão é uma relação entre o peso ou força pela área. Não confunde pressão com peso, tá certo? Por exemplo, eu estou com 95 quilos. Minha amiga Naíris aqui está com o chutar, deixa ela bem feliz, 65. Quem tem a maior pressão? Eu ou minha amiga Naíris? Aí tu vai dizer, Daniel, é tu está mais gordo. Calma, preste atenção bem aqui numa coisa. Pressão não é a mesma coisa que peso. Você precisa fazer o quê? Distribuir o peso do meu corpo e o de Naíris por uma área. Vamos imaginar que eu estou, por exemplo, em cima de uma mesa. Então, o peso do meu corpo está distribuído numa área muito grande. Isso quer dizer que minha pressão é pequena. Vamos imaginar que minha amiga Naíris está em cima, por exemplo, de uma caixa de isopor. Ou melhor ainda, minha amiga Naíris está em cima de um bocal de uma caneta. Então, o peso do corpo dela está distribuído por uma área muito pequena. Então, a pressão dela bem é maior que a minha. Tá certo, gente? Então, não confunde peso com pressão. Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor exerce lá dentro. Quanto mais vapor tiver lá dentro, maior vai ser essa pressão. Tranquilo? Por exemplo, uma panela de pressão, quando tu esquenta, ali não fica cheio de vapor, esse vapor não exerce uma pressão na panela, pronto, pressão de vapor. O que pode influenciar na pressão de vapor? Temperatura. Quanto mais quente, mais vapor eu gero. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou a 20 graus. A 20 graus, a minha pressão de vapor é de 18 milímetros de mercúrio. É uma medida associada à pressão.
Quando eu esquento até 50, a minha pressão de vapor, que era 18, é 90. Quando eu chego a 100 graus Celsius, a minha pressão de vapor é de 760 milímetros de mercúrio. Então percebe que a tua pressão de vapor, ela vai mudando à medida que você vai esquentando. Quanto mais quente, mais vapor eu vou gerar, maior é a minha pressão de vapor. Show de bola, né, gente? Outra coisa que influencia a pressão de vapor, a volatilidade. Agora eu fiquei meio confuso, volatilidade. Se tu abre um vidro de perfume e tu não sente cheiro na mesma hora, é porque aquele líquido ele evapora fácil. Se um líquido evapora fácil, eu digo que ele é volátil. Bacana, gente? Então, quanto mais volátil for um líquido, mais vapor ele gera, maior é a sua pressão de vapor. Então, a acetona, ó, aqui eu tenho água. Vou começar com a acetona. Eu vou começar do óleo. O óleo evapora com dificuldade. Tá certo? Então, a pressão de vapor dele é baixa, porque tem pouco vapor. Depois eu tenho a água, que já evapora bem melhor que o óleo, então já gera mais vapor. E aqui eu tenho a acetona. Gente, a acetona libera muito vapor, a acetona é muito volátil, tá certo? Então, a acetona acaba liberando muito vapor. Quanto maior for a volatilidade, maior vai ser essa pressão. Por exemplo, água e gasolina. Quem tem a maior pressão de vapor? A gasolina, né, gente? Porque é mais volátil. Então, o que vem ser essa tonometria? A tonometria vem ser, na verdade, isso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um solvente puro. Então, aqui eu tenho uma certa pressão de vapor, tá? Tá marcada bem aqui no 4. Quando eu coloco o soluto, ó, percebe que aqui em cima é a quantidade de vapor, são essas bolinhas azuis. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que você vai gerar menos vapor por ter soluto. E essa diminuição bem aqui é o que eu chamo de tonometria ou tonoscopia. É essa propriedade que estuda essa diminuição, tá certo? Então já sabe, tá? Quanto mais soluto, pior é para evaporar. Quanto mais soluto, pior é para evaporar. Ó, olha o que você tem bem aqui, ó. Tem um gráfico, muita gente tem dificuldade com gráfico, né? Pode ser que você tenha também. Aqui nesse eixo aqui, gente, eu tenho a temperatura. E aqui nesse eixo a pressão de vapor. Para a mesma temperatura, o que tu percebe? Que o solvente puro tem a maior pressão de vapor. Então, para a mesma temperatura, quanto mais acima você tiver, maior a sua pressão. Ó, essa solução 2 é a mais concentrada de todas. Para a mesma temperatura, essa solução tem a menor pressão de vapor. Tá bom? Então, a presença do soluto atrapalha muito a questão da evaporação. Eboliometria. Pessoal, a eboliometria estuda a elevação da temperatura de ebulição. Calma. Para ser efeito coligativo, eu preciso pegar um soluto e botar no solvente. Para ser um efeito coligativo, eu preciso pegar um soluto e colocar no solvente, tá? Quando eu pego o soluto e boto no solvente, evaporou menos, tonometria. Peguei um soluto e botei no solvente, demorou mais a ferver, eboliometria. Bacana? Toda vez que eu vou, por exemplo, cozinhar um ovo, eu gosto de colocar um pouco de sal. Por que sal? Para fazer com que aquela água consiga ficar mais quente. Porque depois que a água ferve, gente, a temperatura não muda mais, tá? Então, por exemplo, tu colocou água para ferver. Depois que a água está fervendo, vamos imaginar que tu tem um termômetro, colocou nessa água e essa água começou a esquentar. À medida que a água começa a receber calor, ela vai ficando cada vez mais quente. Esse calor é chamado de calor sensível. Quando chegar nos 100 graus, essa água começa a ferver. Mas acontece uma coisa bacana. Ela para de ferver. Me desculpa, a temperatura para de aumentar. Ela continua fervendo, mas a temperatura para de aumentar. Todo o calor que eu forneço é só para me mudar de estado. Esse calor é chamado de calor latente. É engraçado que às vezes minha mãe dizia o seguinte para mim: Daniel, vai ver se aquela água está fervendo. Aí eu chegava lá na cozinha, olhava para a panela, a água estava fervendo. Aí eu dizia: mamãe, a água está fervendo. É para desligar? Aí ela dizia assim para mim: não, deixa ela esquentar mais um pouquinho. Mamãe achava que quanto mais eu deixasse aquela água no fogo, mais quente ela ficava. Só que tem um detalhe, gente.
Depois que começou a ferver, todo o calor que eu fornecer para essa água é só para ela mudar de estado. Se um termômetro estiver lá, vai continuar sem. Por que tu já fez alguma vez o pudim? Tu não faz nem no banho-maria? Por que no banho-maria? Para me esquentar aquela mistura, mas sem esquentar tanto. Porque o pudim tem muito açúcar, e açúcar ele é um composto covalente que quando você começa a esquentar muito, ele pode alterar a estrutura dele. Então eu faço no banho-maria, porque eu esquento primeiro a água. A água fica quente, mas ela chega a um limite. Dizer, ó, chegou aqui, eu não fico mais quente do que isso. Tá bom, gente? Então depois que ferve, a temperatura não muda mais. Então a ebuliometria vai estudar isso, a elevação dessa temperatura de ebulição. Porque eu botei o soluto. A condição para um líquido entrar em ebulição, gente, a condição para a água ferver é que a pressão interna fique igual à externa. Pressão externa é toda a pressão exercida na superfície do líquido. Pressão interna é a pressão que o vapor exerce dentro do líquido. Tá, vamos devagar. Pegou um leite e colocou esse leite para esquentar. Se por acaso você vacilou, esse leite derrama. Por que o leite derrama? À medida que eu esquento o leite, começa a criar aquela camada por cima, né? Aquela gordurazinha por cima. Só que eu continuo esquentando o leite e no leite tem água. Essa água vira vapor. Esse vapor quer subir. Só que aquela camada não deixa e o vapor começa a empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar. Ele está exercendo uma força por uma área. Ele está exercendo uma pressão. Quando a pressão de dentro é igual a de fora, o líquido ele entra em ebulição. Então, se eu estiver em lugares onde a pressão externa ela não é muito alta, por exemplo, no alto de uma montanha, a pressão externa não é muito alta, como aqui embaixo. Quando eu vou subir na montanha, essa pressão fica cada vez mais baixa. Então, lá em cima, eu não preciso esquentar tanto para ferver. Tá certo? Por exemplo, ó, tá aqui a altitude. 0 metros, 500, 1000, 1500, assim vai. Ao nível do mar, o que tu vai perceber ao nível do mar? Que você vai ferver quando chegar a 100 graus. Quando você tiver 500 metros de altura, tu percebe que para ferver, basta chegar a 98. Ou seja, é engraçado quando a gente pergunta para o aluno, a quantos graus a água ferve? Ele fala 100, calma. 100 é o nível do mar. Percebe que a temperatura de ebulição da água está mudando? Ó, eu vou pegar uma altitude de 2.000 metros. A água não precisa chegar até 100 para ferver, ela vai ferver a 93. Bacana, né? Imagine que você chegou a 9.000 metros de altura. A água vai ferver lá a 70 graus Celsius. Então eu posso ter água fervendo a 70 graus, desde que eu tenha um lugar muito alto. Tá? Nós temos aí o Monte Everest com 8.848 metros, tá? Não temos ainda essa altitude aqui não. Mas é só para te mostrar que se você por acaso sobe uma montanha, sobe quanto mais alta a montanha na montanha você estiver, mais rápido essa água vai ferver. Tranquilo? Então a ebuliometria vai estudar justamente isso. Essa elevação da temperatura de ebulição porque você botou um soluto. Por exemplo, aqui eu tenho água pura, aí eu vou esquentar, quando chegou a 100 graus a água vai ferver. Se eu boto um soluto na água e eu começo a esquentar, quando chegar no 100, ela não ferve. Então, se, por exemplo, eu pegar e começar a jogar açúcar na água, eu botei um monte de açúcar na água, eu vou botar água para esquentar. Se tiver um termômetro na água, quando marcar 100 graus Celsius, não vai estar fervendo. Não vai estar, porque tem soluto. Então, para poder ferver, eu vou precisar chegar em temperaturas mais altas. Então, quando eu cozinho ovo, eu tenho mania de fazer isso aí. E eu também gosto de colocar, sabe o que, meu povo? Eu gosto de colocar vinagre. Por que vinagre, Daniel? Porque quando a gente está cozinhando o ovo, a panela não fica escura, o vinagre impede a formação daquilo ali. Aquilo ali, um dia, você vai ver comigo, ou com o seu professor, que na verdade você tem a formação de uma substância que impede o restante do processo de oxidação daquele metal. Tá certo? Então, é uma forma do metal se proteger. Pronto. E outra coisa, quando você coloca um ovo para ferver, para esquentar, cozinhar um ovo, o que tu percebe? Você percebe que é comum aquela casca rachar. O ovo ele não aquece por igual, então durante o aquecimento é comum aquilo ali rachar.
Então, quando você coloca vinagre, ele dissolve parte daquela casca, deixando ele mais flexível, que durante o aquecimento não racha. Então, também colocar vinagre também te dá essa facilidade de evitar que aquela casca acabe rachando, tá? Panela de pressão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que dentro de uma panela de pressão o alimento fica pronto mais rápido? É engraçado, gente, que às vezes a gente pergunta assim, eu olhava muito mamãe fazendo uma feijoada, né? E às vezes eu chegava no final, e no final ela já estava naquela panela aberta, colocando toda aquela feijoada, mexendo e tal, e a gente só depois ia comer. Pra mim ela fazia aquela feijoada dentro daquela panela. Mas não sei se tu já viu na tua casa, ou mesmo você já deve ter feito. Não é assim. Primeiro a gente coloca numa panela de pressão. E quando a gente vai cozinhar dentro da panela de pressão, é engraçado. A pessoa fala assim, não, bota lá na panela de pressão. Pra dar uma pressãozinha, ainda faz assim, ó. Não tem nada a ver, pô. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Por que cozinhar um alimento dentro de uma panela de pressão? Lembra, quando tu sobe a montanha, essa pressão na superfície diminui. Tá? Quando tu sobe uma montanha, a pressão na superfície diminui. Então, por exemplo, ó, eu vou subir até 2.000 metros. Ó, quanto é que vale minha pressão atmosférica? Ela está valendo só 60. Ela era 76 centímetros de mercúrio e foi para 60. Então, quanto mais eu subo uma montanha, menor essa pressão. Dentro da panela, acontece o seguinte, ó. Aqui, eu vou aumentar a pressão na superfície do líquido. Isso quer dizer o quê, Daniel? Que dentro da panela de pressão, eu preciso esquentar mais para poder ferver. Olha, quando chega a 100 graus Celsius, imagina que tu tivesse uma panela de pressão de vidro na tua casa, que tu conseguisse olhar lá para dentro daquele líquido. Quando chegasse 100 graus Celsius, ela não vai ferver não. Por quê, Daniel? Porque a pressão aqui na superfície é muito maior do que um ATM, que era o 760. Isso quer dizer que eu tenho que deixar essa água mais quente, eu tenho que esquentar mais essa água, para aumentar mais essa pressão interna e igualar as pressões. Isso quer dizer que eu só vou conseguir fazer isso a 120 graus. Então, dentro da panela de pressão, por que o alimento fica pronto mais rápido? É porque lá dentro a água consegue ficar mais quente. E ficar mais quente faz a água fornecer mais calor para o alimento. Então, por exemplo, um feijão, tu vai cozinhar numa panela aberta, tu vai ter muita dificuldade de preparar ele. O que o feijão precisa para ficar molezinho, né? Receber aquele calor? Quanto mais eu fornecer calor, melhor para ele. Então, dentro de uma panela de pressão, eu consigo fornecer mais calor. E, consequentemente, ele fica pronto mais rápido. Vamos fazer exercícios agora. Primeira questão. A pressão de vapor de uma gasolina é um importante parâmetro de especificação, pois define perdas por evaporação no armazenamento, no transporte e manuseio de combustível. Quais cidades brasileiras apresentadas na tabela devem possuir a maior pressão de vapor para a mesma amostra de gasolina? Ó, preste atenção. O que influencia na pressão de vapor? Estar quente e ser volátil. Então, como que eu vou responder uma questão como essa? O que foi que ele me deu? Ele não me deu. A volatilidade é a mesma, né? Estou falando da gasolina. Então, qual é a outra coisa que pode influenciar a pressão de vapor? A temperatura. Então, quem está mais quente, vai me dar maior pressão de vapor. Quem está mais quente aqui, meu povo? Vai, Miami e Macapá. Miami e Macapá. Pronto, resposta à letra B. Bem facinho, né? Segunda questão. Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se afirmar que a primeira, em relação à segunda, tem menor. Ó quem eu estou comparando, a água do mar com a água destilada, ou seja, a água que tem soluto para água pura. Então, a água que tem soluto tem menor o quê? Gente, a água do mar, ela não tem menor densidade. Eu tenho certeza que tu já nadou no mar, ou já nadou num rio, numa piscina. No mar, tu tem mais dificuldade de afundar, tu flutua mais fácil. Por quê? Porque ela é mais densa. Gente, no Mar Morto, que a concentração de sal é muito alta, tu nem afunda, tá? Em relação à primeira, tem menor densidade. Mas maior, ó, já não pode ser aqui, ó, porque ele falou que tem menor densidade. E a água salgada tem maior densidade. A comparação é da água do mar com água destilada. A água do mar tem maior densidade. Ele falou que tem menor, não pode ser letra A. Tem menor condutividade elétrica? Nunca. Pessoal,
Tu já tomou choque alguma vez? E alguém falou assim, ah, também, tá todo molhado. O pessoal bota a culpa na água. Pois, meu povo, a água não tem nada a ver. A culpa é dos íons que estão dissolvidos na água. Porque se tu estivesse com água pura, tu não teria o choque ali. A condição é extremamente baixa. Muito, 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 muito. Tá certo? Então, o problema é porque você tem vários sais dissolvidos na água e ele gera íon. Então, na água do mar, gente, é um perigo. É um perigo você, por exemplo, estar numa praia, tá chovendo. Nosso cameraman, que é um dos maiores atacantes que já teve aqui no Maranhão, sabe disso, que se ele está jogando bola na praia e está chovendo, o aconselhável é ele sair. Por quê? Porque se tiver uma descarga elétrica, alguma coisa próxima, uma queda de um raio, você pode conduzir naquele local toda aquela eletricidade, você pode acabar se acidentando, morrendo. Tá? Então é um risco. Eu, particularmente, estou jogando bola na praia, começou a chover, eu já me recolho por conta do perigo. Então, não tem menor, sim, maior condutividade elétrica. Tem menor pressão de vapor? Água do mar, sim, tem com certeza. E mais maior condutividade elétrica, pronto, já achou tua resposta. Menor pressão de vapor e maior condutividade elétrica. Há muito tempo, habitantes de regiões áridas perceberam que lagos de água salgada têm menor tendência para secar que mares de água doce. Por quê? Porque quanto mais soluto, pior é para evaporar. Isso se deve ao efeito tonoscópico produzido pela grande quantidade de sais presentes na água desse lago. Tu já estudou isso aí, que é a parte de tonoscopia. Na panela de pressão, os alimentos cozinham em menos tempo, porque a pressão exercida sobre a água torna-se maior que a pressão atmosférica. Em consequência desse fato, podemos afirmar que o tempo de cozimento do alimento, gente, eu vou cozinhar dentro de uma panela de pressão, por quê? Porque lá dentro da panela de pressão a água fica mais quente, entendeu? Como ela fica mais quente, o tempo de preparo do alimento é menor, porque a água ferve acima de 100 graus Celsius. Resposta letra A, tá? Então a água vai ferver acima de 100 graus Celsius. A análise da figura acima, que representa o gráfico da pressão de vapor versus a temperatura para 3 líquidos. Já sei o quê? O que está mais acima é mais volátil, o ar é mais volátil. O ar tem menos soluto. E assim vai. Olha o que ele diz o seguinte. A adição de cloreto de sódio aos líquidos diminui suas temperaturas de ebulição. Adicionar cloreto de sódio aos líquidos diminui sua temperatura de ebulição, não, faz aumentar. Na mesma temperatura, o líquido B apresenta maior pressão de vapor. Na mesma temperatura, o líquido A apresenta maior pressão de vapor, não o B. Gente, é só lembrar, ó, mesma temperatura, sobe. Quem está mais acima é o A, ele tem a maior pressão de vapor. O líquido C apresenta menor temperatura de ebulição. Gente, o líquido C, ó, é o que tem mais soluto, percebe? Percebe que o líquido C tem mais soluto? Então, se ele tem mais soluto, ele tem a maior temperatura de ebulição. Eu não entendi. Temperatura. Quanto mais acima, maior a pressão de vapor. Quer dizer que eu tenho pouco soluto. Aqui eu tenho muito soluto. Muito soluto me dá uma temperatura de ebulição maior, não menor. O líquido A é mais volátil? Não, o líquido A é mais volátil? É, o líquido A é o mais volátil, está mais acima. Então, a resposta, letra D. Bom, galerinha, muito obrigado por estar comigo até agora. Muito obrigado, minha amiga Anaídes, que está aqui apresentando tudo isso aí para você da melhor forma. Galera, te vejo na próxima aula. Tamo junto, valeu!